Certinho, gente. Então, bom dia, sejam muito bem-vindas. É uma alegria de ter vocês aqui, sempre, né? Eu digo que sempre dá um nervosinho antes da aula, como se fosse sempre a primeira vez que eu tô dando aula, e depois que começa a falar, só vai. Então, essa é a segunda aula desse mês de sintomas e emoções mais direcionados à saúde da mulher. Então, a gente tem esse olhar voltado para questões que as mulheres têm normalmente, né? Ou com mais constância, digamos assim. Então, para quem não assistiu a outra aula, essa é a nossa terceira aula já. E as outras duas aulas estão salvas lá no YouTube. Então, nós procuramos sempre gravar a aula e disponibilizar lá para quem não conseguiu assistir ao vivo também. Mas a preferência é que assista ao vivo, que daí tu consegue interagir, consegue tirar tuas dúvidas, né? Então, a gente dá essa preferência, essa prioridade também para quem está aqui. Para quem está no grupo do WhatsApp também, lá no grupo acaba disponibilizando uma promoção especial, porque é aquela coisa, eu sempre digo, né? Exige um esforço de vocês estarem aqui no sábado de manhã, às 9 horas até às 10, 10 e pouquinho. Então, é um esforço que merece um presente, digamos assim. Então, quem se dedica a isso, quem se dedica a se conhecer, a aprender um pouco mais sobre, né, o método, ou sobre si mesma, que é a prioridade aqui, é aprender sobre si mesma, é trazer esse conhecimento para si, acaba ganhando esse presente que a gente dá um descontinho ali depois no atendimento. Porque a gente acaba percebendo que temos alguns desses padrões, né? Às vezes a gente nem sabe que tem. Aí, quando a gente se dispõe a se conhecer, a entender um pouquinho sobre os padrões que nós temos, aí abre um campo de possibilidades, né? E já que a gente tem ferramentas para poder fazer a liberação, para trazer uma vida mais leve para todos, nada mais justo do que dar um presentinho para vocês. Aí depois eu divulgo lá no grupo, tá? Então vamos lá, sintomas e emoções na saúde da mulher. Primeiramente, acho que todas que estão aqui já me conhecem, mas eu gosto de me apresentar de novo. Eu me chamo Priscila Possebon, sou fundadora do Caminho Lunar, que é um espaço terapêutico que eu tenho. E no Caminho Lunar, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que compõe o Caminho Lunar, né? Mas um pouquinho sobre mim. Então, eu tenho 34 anos, sou de Caxias do Sul, e venho nessa jornada de autoconhecimento já há uns 15 anos, mais ou menos, entre idas e vindas, né? Eu digo que a jornada de autoconhecimento ela nunca termina, mas às vezes a gente quer fugir dela porque é um processo que liberta, mas às vezes é dolorido, né? Às vezes é dolorido de olhar para dentro, de dar uma cavocada ali no inconsciente. Mas uma frase que eu tenho me apegado a ela ultimamente é que nós temos o poder de escolha. Ou a gente escolhe a dor da evolução, ou a gente escolhe a dor da estagnação. E estar estagnado nunca foi uma opção para mim. Eu nunca gostei de me sentir estagnada. Então, estou sempre em movimento, sempre buscando. Passei alguns períodos ali que eu parei de buscar, porque, não, isso aqui dói demais, não quero olhar para isso. Mas aí a vida ela acaba te levando para esse lugar, né? Então, existe a busca através do amor, que é através de, não, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu vou buscar, eu me coloco em movimento, assim como vocês estão vindo para a aula, né? E às vezes a pessoa quer eu digo que dá uma de sabonete, né? Ela vai se saboneteando, não, depois eu olho, essa dor nem dói tanto assim, né? A gente fica se sabotando, mas vai chegar em algum momento que essa dor vai se transformar numa doença e vai te obrigar a olhar para ela. Então, ah, nesse caminho, né, nessa jornada, eu sou formada em contabilidade, em ciências contábeis. Trabalhei quase 8 anos ali na área e era um lugar onde eu me cobrava muito. E essa autocobrança eu tive que buscar a raiz dela, né? E até hoje, praticamente 8 anos depois que eu saí da área contábil, ainda é algo que me pega de vez em quando. Então, para vocês perceberem que esse caminho de autoconhecimento é que nem uma cebola, né? E daí essa cebola tu vai tirando uma camadinha por vez da cebola até tu chegar lá no núcleo. Então, os processos eles vão diminuindo, né, a sua força, digamos assim. O que antes me dominava, por exemplo, a autocobrança era uma coisa que me dominava, né? Eu vivia em estado de alerta, vivia em estado de autocobrança todos os dias.
Aí, a cada 15 dias, me dava enxaqueca. Aí eu precisava de uns 3 dias ali, eu estava comentando antes, né, de ir pro plantão, tomava diazepam na veia e ficava uns 3 dias namastê, assim, mas era um namastê forçado, né? Então, era algo que eu não aceitava mais. Se chega, não é normal isso para mim. Sempre foi algo que não é normal. Tu ter que ir pro plantão a cada 15 dias, se medicar para poder descansar. Então, eu retomei, né, o processo de autoconhecimento e queria sair da área contábil. Eu disse, não, se é para eu sair de um escritório para ir para outro, eu sei que isso não vai mudar, porque a rotina é estressante, as cobranças externas são diárias, né? Porque nós temos prazos para tudo, é Receita Federal, tu tá mexendo com dinheiro de outras pessoas, exige uma responsabilidade muito grande, né? Porque às vezes a pessoa não tá te entregando a documentação, mas ela vem te cobrar pela tua responsabilidade. Então, para mim, era uma área que mexia muito forte comigo. E daí eu comecei a fazer alguns cursos na área de massoterapia, porque eu não sabia por onde começar. Aí, como minha mãe era massoterapeuta, eu disse, vou tentar. Vai que, né? Já que minha mãe, vocês percebem que até inconscientemente eu pensei, né? Já que minha mãe trabalhava com isso, talvez eu tenha o dom, né? Então, comecei na área de massoterapia. Ali eu conheci o Reiki, que eu achei surreal, assim, a forma que a menina me apresentou o Reiki. Eu fiquei tipo, gente, é isso que eu quero. E daí só foi, né? Aí conheci o Cone Hindu, fui só para fazer um curso de Cone para aplicar o Cone no ouvido, no fim descobri mais sobre chakras, né? Então foi se abrindo o caminho, né? É muito legal de quando a gente começa a dar o passo, o caminho começa a se abrir. Então, fiz algumas formações ali relacionadas à área da saúde da mulher, até para eu entender como que eu lidava com a minha saúde, tanto emocional quanto física, as questões de ciclo menstrual, né? Que a gente tem memórias ali. Eu fui descobrindo tudo isso no caminho, né? De quantas memórias que a gente carrega da ancestralidade, principalmente no útero. Então, o processo de limpeza desse útero, sabe? E fui buscando um pouquinho de astrologia, que era uma coisa que eu sempre gostei, daí resgatei essa astrologia. Depois, curso de barras de Axis, que trabalha mais a nível mental, né? Como que eu libero padrões mentais para conseguir ver outras possibilidades, porque nós fomos educados desde a infância a ir sempre por um caminho, né? E daí, quando a gente começa a fazer barras, por exemplo, começa a se abrir novas possibilidades, a gente começa a perceber que existem outras realidades, não só aquela que a gente aprendeu e aquela que a gente vive. E por último, agora, a formação que eu fiz foi no método Forfil, que daí ele conecta com essa liberação de memórias do corpo físico. Então, tudo que eu já conhecia, né, tudo que eu já entendia sobre chakras, sobre a conexão dos nossos órgãos com as doenças, com padrões comportamentais, né, tudo isso eu já sabia no nível mais sutil. E daí o Forfil veio com esse, para fechar com chave de ouro, né? Porque aí só faltava fazer alguma liberação no corpo físico. Então é um método científico que traz esse olhar de não, peraí, tem coisas ali nas tuas células que a gente pode liberar. Não só coisas no espiritual, no mental, mas no físico também. Então, encaixou ali todo o conhecimento que eu já vinha buscando com essa liberação também no corpo físico. Então, eu atendo já desde 2017 e como eu falei, é uma busca constante, né? A gente vai procurando cursos novos, livros novos e vai se aprofundando para que a gente se cure, né? Eu sempre digo que a jornada do terapeuta é uma autocura primeiro, e daí depois a gente leva isso para o paciente com leveza. Até tem um paciente meu que está se lançando como terapeuta agora, e a gente conversando, trocando ideia, né? Eu disse para ele: é muito legal isso, porque tudo que eu sofri lá no início, por ah, não saber coisas básicas, né, gente? De trabalhar 8 horas por dia no escritório e perceber que às vezes eu tenho que atender um paciente só por dia para ter o salário que eu tinha no escritório, trabalhando 8 horas. Tá, daí o que que eu faço as outras 7 horas?
Às vezes são coisas muito básicas, né? Mas eu passei por isso e hoje eu consigo orientar as pessoas que estão começando aí com calma. Tipo, não te apressa, vai organizando devagarinho, vai fazendo tua carteira de clientes para depois tu dar um passo maior. Então, todas essas experiências que a gente vai passando, a gente se torna mestre naquilo. A gente pode ajudar a ensinar as pessoas que estão começando a não cometer os mesmos erros, pelo menos, né? Então, é esse movimento do terapeuta. Tudo que ele vai aprendendo sobre ele, ele vai pegar na mão do paciente e vai dizer: vem por aqui, vem comigo, me dá a mão aqui, que eu sei um caminho mais curto. Eu sei um caminho que tu não vai precisar passar por tantas pedras, tu não vai precisar sofrer tanto porque a gente já sofreu lá no passado, né? E obviamente que cada um vai ter os seus sofrimentos e vai poder ensinar ele para os outros, então é sempre uma troca. Sobre sintomas e emoções, vocês vão ver que quem assistiu às primeiras aulas, eu trago sempre esse conteúdo para vocês. É um pouco repetitivo, mas o óbvio precisa ser dito. Então, quanto mais eu falar isso para vocês, mais isso entra na minha cabeça também, né? Porque a gente foi educado de forma diferente do que essa visão aqui. É uma visão que está surgindo nos últimos anos, né? É uma coisa que a neurociência tem pesquisado muito, até partes do cérebro que a neurociência considerava que eram inúteis, né? No nosso cérebro, hoje eles já estão estudando, então são estudos muito recentes. E aí, como nós viemos com uma carga de memória genética, mais o que nos foi ensinado, né? São coisas que às vezes é difícil do nosso cérebro entender, de a gente armazenar essa nova informação. Então, pode parecer um pouco repetitivo, mas é justamente para isso, para repetir, 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 até que a gente integre essa informação e ela vire uma verdade dentro de nós. Então, sobre a questão de sintomas e emoções, né? O emocional, ele sempre foi visto como um algo à parte do corpo. A gente acabou aprendendo que existe o corpo, existe a doença, e o emocional não é tão importante, entre aspas, né? Mas hoje a gente já percebe com esses estudos da neurociência o quanto as emoções interferem nas nossas doenças. Então, o nosso campo emocional, ele vem do movimento de sobrevivência, né, do instinto de sobrevivência. Então, a gente precisa gerenciar, a gente se coloca num lugar de administrador dessas emoções. O que antes era só uma questão de sobrevivência, eu só ajo, né, eu bateu e levou, né? Então, assim, eu só ajo com o instinto de sobrevivência. Eu quero sempre sobreviver. O nosso corpo físico, ele é instintivo. E as emoções, quando não gerenciadas, quando a gente não aprende sobre elas, elas acabam fazendo esse mesmo papel. Então, a gente fica agindo que nem os animais mesmo, como se a gente não raciocinasse. E isso vocês podem perceber, assim, se em algum momento vocês tiveram, por exemplo, um pico de raiva ou um medo, ele te paralisou, né? Ou o pico de raiva te cegou e tu agiu e tu falou coisas que depois tu se arrependeu, porque é instintivo. Então, é natural isso, né? É algo que a gente nasceu que é animal. O nosso corpo, ele é animal, né? Mas como nós temos essa consciência, né? Os únicos seres que são seres humanos somos nós. Então, nós temos essa cabeça para pensar também. E aí que a gente começa a ter um tempo ali, não, peraí, eu tive essa atitude externa, mas eu sei gerenciar as minhas emoções, logo vou gerenciar o meu corpo, como que eu vou responder para essa resposta externa, né? Como que eu vou trazer essa resposta fisiológica? Não preciso estar sempre na defensiva, porque a gente tem no sistema nervoso, né? A gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. E um deles, né, o simpático, é bater ou correr. Então, a gente está sempre pronto ali, a gente está em estado de alerta, que qualquer ameaça que acontecer, ou eu bato ou eu corro. Por isso que às vezes a gente fala assim, ai, que vontade de largar tudo e fugir. Mas vai fugir para onde? Né? A gente não tem isso, não pode fazer isso. Mas antigamente, há muito tempo atrás, a gente para pensar. Vamos supor que o homem lá se encontrou com um leão na floresta. O que que ele vai fazer? Ou ele vai bater ou ele vai correr.
né? Só que hoje os nossos leões são os boletos, são as preocupações da casa, as preocupações do trabalho. Então é como se a gente tivesse que realmente estar de frente com vários leões todos os dias. E isso dá uma hiperestimulada no nosso sistema autônomo simpático. Então a gente fica constantemente em estado de alerta. Eu não posso relaxar porque algo de ruim pode acontecer. Isso é uma das memórias que a gente costuma liberar bastante em consultório, tá? E daí o outro sistema nervoso ali, que eles são juntos, né? Mas cada um tem a sua função, é o parasimpático, que deu comer e o dormir. Então, podem observar que algumas pessoas que estão sempre em estado de alerta, quando elas deitam na cama, elas morrem na cama praticamente, né? Elas dormem profundamente, porque aí desligou um e ligou o outro. Ou ainda, às vezes, pode comer em excesso, porque aí, cada vez que eu estou comendo, eu relaxo. Só que aí aquilo ali dura 5 minutos, às vezes, e eu já entro no estado de, de estado de alerta de novo. E quando nós estamos em estado de alerta por muito tempo, em algum momento a gente vai relaxar e as doenças vão vir para fora, tá? Por quê? Quando nós estamos nesse estado de sobrevivência, em estado de alerta, o sangue ele vai para as extremidades do nosso corpo, ele não fica ali fluindo nos nossos órgãos, né? E daí, quando a gente relaxa, o sangue vai voltar para todos os órgãos e vai ter alguns probleminhas ali que ficaram sem nutrição, porque é o sangue que é responsável por levar essa nutrição para os nossos órgãos, as vitaminas, minerais, tudo, né? Então, se o sangue não está levando, obviamente que os nossos órgãos vão entrar em estado de falência, né? Eles vão ir morrendo aos pouquinhos. Aí, quando a gente sai desse movimento instintivo e entra numa questão de sobrevivência, a gente pode se conectar com essa adaptação às mudanças. Então, eu começo a olhar para o externo, receber informação e começo a observar como que eu vou reagir a essa situação, né? A gente acaba parando de ser escravo das nossas emoções, escravo do instinto e começa a subir em nível de consciência e começa a ser responsável pelas nossas respostas. Por quê? Cada ação tem uma reação, né? Então, quando a gente percebe que a gente está sempre sendo agressivo com as pessoas, por exemplo, em algum momento as pessoas vão parar de ser nossas amigas, vão se afastar, porque ninguém merece ser maltratado, né? Então, são coisas assim que com o tempo a gente vai aprendendo por bem ou por mal. E daí, esses sintomas físicos, né, quando começa a aparecer a doença ou as sensações, porque até o nosso corpo manifestar a doença física realmente, a gente já sente sintomas. A gente já percebe que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe muito bem o que que é. Aí a gente vai no médico, faz um monte de exames e o médico diz: tu não tem nada? Hoje em dia, alguns médicos já falam, né? Isso é uma enxaqueca emocional. Isso é não sei o que emocional, né? A fibromialgia é algo psicossomático. Então, hoje, alguns médicos já trazem essa visão. Não todos. Mas quando a gente não tem solução, né? Segundo eles, ali solucionado tá. Mas aí sim, tu já está sentindo algo nessa região, porque essa região ou esse sintoma está mostrando que tu tá perdendo vida nesse órgão ou nessa glândula. E tá liberando reações químicas no corpo todo. Então, tu tá sentindo realmente que tem alguma coisa estranha. Mas como não é palpável, né? Tu não vai lá e tu vai ver que é um nódulo, tu vai ver que é um câncer, tu vai ver que é uma doença hepática. Como tu não enxerga e tu não pega, digamos assim, não é real, né? A nossa mente entende que não é real. Então, quando a gente começa a ter esse olhar de não, peraí, eu tenho alguns sintomas desses, deixa eu tentar liberar para ver como que eu reajo. Aí vocês vão vendo que as coisas vão se liberando e as situações ao teu redor também vão mudando
E o corpo também não vai ter que sofrer isso lá na frente com uma doença que vai ser tratada no físico, porque quando está no físico, quem trata é o médico. Ah, Pri, mas então tu não trata o físico? Trato também. Por quê? Porque não é só o físico. A gente libera do físico a memória, libera ali no campo emocional, libera em todos os campos, né? A gente faz essa liberação da memória, inclusive da célula, mas às vezes precisa de um tratamento com remédio junto, para que as duas coisas se unam e tu tenha uma recuperação mais rápida. Então é bem importante também. Pri, eu já tenho, por exemplo, ontem atendi uma paciente que ela já tem problema de tireoide. Que daí saiu a memória de tireoide para ela, eu disse, olha, tem uma perda de vitalidade aqui na tua tireoide. Dela é realmente, eu já tomo remédio para tireoide. Eu não sabia dessa informação antes do atendimento. Ela me trouxe depois. Então é algo que a gente pode já ter como base. Então eu falei para ela, observa como que a tua tireoide vai se comportar daqui em diante. Porque como nós liberamos a memória, pode ser que a partir de agora a tireoide dela comece a voltar a ter vitalidade, porque o nosso corpo se regenera. A gente só precisa parar de dificultar a vida dele, digamos assim. Mas toda vez que a gente vai dormir, o nosso corpo passa por um processo de regeneração, desde que eu consiga descansar, né? Que eu não durma em estado de alerta, que daí eu não estou descansando. E daí aqui questão de genética e epigenética. A genética é a estrutura fisiológica, é o corpo físico. É aquele movimento onde o embrião faz a conexão ali de óvulo e espermatozoide. Então, metade pai, metade mãe conectou. Os dois se uniram e dali começou a nascer o embrião, né? A criar a pessoinha aqui. A partir daquele momento ali, a gente já vem com essa carga genética dos pais. Então, o estilo de vida dos nossos pais não definem, mas eles predispõem a muitos padrões de comportamento. Por isso que muitas vezes a gente vem com os olhos parecidos com o pai, o nariz parecido com a mãe, né? Porque nós viemos com características físicas deles, mas também com predisposições a certas doenças, porque nós temos os padrões parecidos. E aí, o que vai valer isso o que vai trazer para a realidade é em que ambiente que eu estou crescendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe sedentária e um pai super ativo, e daí a gente nasceu a criança ali, né? Ela vai ver as duas realidades. Mas a criança fica mais tempo com a mãe. A mãe já tem os comportamentos sedentários dela, por exemplo. Logo, a criança vai reforçar aquela memória que já está na célula dela. Então, toda vez vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando. A tendência é que a criança fique como a mãe, que ela tenha as mesmas doenças da mãe ou da avó, né? E a mesma coisa, o inverso. Vamos supor que os pais se separaram e a criança foi morar com o pai. Ela vai ficar com padrões comportamentais e de doenças também, ao longo do tempo, do pai, porque foi ativando. É como, eu gosto de usar o exemplo do copo d'água, né? É como se a gente vai enchendo. Tem essa memória aqui, tá? Essa memória é um tipo de sensação que eu tenho no meu corpo. Vamos supor assim, que eu tenho uma sensação de ansiedade ali no meu corpo, porque a ansiedade a gente acaba associando a vários órgãos, então vamos usar ela que ela é bem generalizada. Eu tenho uma ansiedade. Aí, se eu vivo com a minha mãe, eu percebo que toda vez, porque daí, gente, é questão de epigenética também, tá? O ambiente que eu vivo. Se eu sinto, porque a gente acaba sentindo o campo do outro também, né? Se eu sinto quando a minha mãe tá sentindo aquela sensação parecida com a minha de ansiedade e eu vejo ela comendo, eu armazeno a memória de que quando eu sentir isso, eu como e eu sobrevivo. O corpo sempre quer sobreviver. Aí a criança tá ali. Ela viu a memória da mãe, encheu um pouquinho o copo. Viu de novo.
E de novo, e de novo, e de novo. E daí esse copo vai encher. Essa memória vai virar uma cicatriz vivencial. É como se fosse uma marca que fica ali nas nossas células. Então, todas as vezes que eu tiver ansiedade, eu vou comer. Porque existe uma resposta fisiológica, né? Que é o que eu falei para vocês antes, do simpático e parasimpático se autorregular. Mas existem outras formas de trazer essa autorregulação. Então, vamos supor que agora a criança está com o pai, que o pai é super ativo. E o pai também tem essa sensação de ansiedade. E a criança capta ali. É aquela sensação. Deixa eu observar. Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma forma como se realmente a criança pensasse nisso na hora, mas ela não pensa, tá? É tudo inconsciente, é tudo o corpo que vai armazenando essa informação. Então a criança sentiu a mesma sensação que o pai sentiu ali. E o que que o pai foi fazer? Foi correr. Aí, todas as vezes, o pai vai correr. Toda vez que o pai sente isso, ele vai correr. Vai ficar uma cicatriz vivencial ali, um registro de que toda vez que eu sentir ansiedade, eu preciso correr. Percebem como as duas formas regulam a ansiedade? Só que uma é comendo e relaxando, e a outra é colocando essa ansiedade para fora, botando essa energia para fora, e depois eu relaxo. A probabilidade de tu ter algum problema com as duas existe, porque tu pode ser uma pessoa viciada em corrida, por exemplo. E daí se machucar, machucar tendão, machucar joelho. Entendem como todos os excessos fazem mal? E isso vai ser definido pelo ambiente, pela epigenética. O ambiente que eu vivo, os estímulos que eu recebo fazem. Eu já vou falar ali sobre a cadeia de DNA. Esses estímulos fazem minha cadeia se contrair, que eu adoeço mais rápido, ou ela fazem meu DNA se expandir, que daí eu entro no estado de cura. E isso vai depender dos estímulos do ambiente. E não necessariamente são questões direcionadas para a criança ou para o adulto, tá? Porque um adulto num ambiente errado, ele vai adoecer também. Não são direcionadas diretamente, sabe? Vamos supor assim que a Priscila trabalha numa loja e ela tá ali no cantinho dela trabalhando, e na loja os donos da loja entram brigando, já brigando um com o outro, revoltados, e a Priscila sente aquela energia vindo, né? Vem aquela nuvem negra assim. Como que a Priscila reage? Se ela vem de um ambiente onde teve muitas brigas, a tendência é se contrair. Deixa eu ficar quietinha aqui, porque se eu ficar quietinha, ninguém vai me ver. Mas isso te coloca no estado de adoecimento, porque tu tá contraindo as tuas células, o teu DNA. Aí, numa outra situação, se a Priscila nasceu num ambiente saudável, que não teve muita briga, o que que ela vai fazer? Ela vai manter a postura, vai olhar e aquilo não vai afetar. Pode ser que ela diga: olha, acho que não é um ambiente para isso, né? Mas aí ela não está reagindo no piloto automático, ela está presente com as suas emoções, administrando essas emoções de tá tudo bem, isso não é teu. Então, percebem como, mesmo sendo um ambiente de trabalho, aquilo pode te afetar e com o tempo tu pode adoecer. E daí eu gosto de usar esse exemplo, né? Que a epigenética define essa situação, essas situações de tu olhar para o lobo bom ou para o lobo mau, né? De como que tu vai fazer essas autorregulações num nível que elas não te machuquem mais, digamos assim. Porque, por exemplo, ali, quando eu falei da ansiedade e de comer por ansiedade, vai ser uma pessoa que está sempre comendo. Só que o corpo físico, ele não precisa estar sempre comendo. Ele tem uma nutrição que é dele. Ah, meu corpo precisa de X gramas de proteína, X gramas de carboidrato, e é só isso que ele precisa para sobreviver. Ele não precisa de um bolo de chocolate e 5 balas, uma caixinha de chocolate, sabe? Não precisa de tudo isso para sobreviver. Isso já é um excesso por ansiedade. É uma falta ali que a gente está tentando preencher com outra coisa.
Aí é que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o processo de adoecimento. É bem esse movimento que eu dei o exemplo ali da loja antes. Então, tu recebe um estímulo externo, independente de qual for, né? Mas vamos falar desse estímulo ali da briga, por exemplo. O teu corpo, ele vai ter essa reação protetiva baseada nas tuas memórias. E daí essa reação vai ter essa informação enviada do cérebro límbico para o corpo. Vai ser uma descarga hormonal. Então, se eu tive um ambiente, se eu tenho, ou se eu sempre vivi em ambientes que tiveram muitas brigas, eu já sei o que fazer. Ou eu vou me encolher, ou eu vou bater ou correr, né? Então, provavelmente aqui o teu DNA vai se contrair. Aí a resposta do teu metabolismo já vai mudar e aumenta o processo inflamatório do teu corpo. E a mesma coisa acontece com o processo de cura. Só que é o inverso. Em vez do DNA se contrair e ficar quietinho, tipo, se eu ficar bem quietinho aqui, ninguém vai me ver, eu não vou apanhar, né? Então, é o contrário, é eu me expandir, é eu me alongar. E isso não é só alongar no físico, né? De eu me colocar em posição, mas é um movimento de DNA. Então, dentro da célula acontece esse alongamento. E, claro, dependendo do estímulo, pode ser que tu tenha um alongamento em determinadas células, mas em outras tu tenha contração. E isso é muito interessante, porque tu nem percebe que tu tá adoecendo. Às vezes está acontecendo alguma coisa ali, daí tu tô muito cansada, irritada, mas eu não tô comendo, né? Às vezes tem um outro processo que acontece em paralelo que tu nem tá percebendo que tu tá adoecendo, mas tu pode estar adoecendo sim. E daí, no contrário, né? Quando tu tá recebendo esse estímulo externo, mas isso tu não precisa se proteger daquela situação, né? A reação protetiva ela é positiva. Essa descarga de hormonal que vem com o comando do cérebro límbico, ela vai alongar o DNA, então a resposta metabólica vai ser mais tranquila. Tu não precisa bater, não precisa correr, não precisa fazer nada. E o teu processo inflamatório ele diminui. Então, é uma pessoa que dificilmente vai ter doenças. Porque quando o nosso corpo está inflamado, a doença habita, porque é um corpo que está com o pH ácido, né? Em pH ácido, a doença pega. Em pH alcalino, a doença nem pega. Por isso que, na pandemia, o pessoal apavorado, né? E em alguns momentos eu me apavorei também. Não vou, Madre Teresa. Não. Mas na minha consciência tinha, eu só vou adoecer se eu não estiver cuidando do meu corpo, das minhas emoções, né? Eu até cheguei a adoecer, mas o processo foi muito rápido de melhora. Então, é sobre essa autorresponsabilidade com como tu reage ao ambiente, como que tu te alimenta, se faz atividade física, né? É aquela base que tem que estar bem estruturada. E daí a doença vai se instalar ou não. E daí é que eu trouxe algumas doenças que afetam mais o feminino, tá? A enxaqueca, eu acho que eu falo da enxaqueca em todas as aulas, né? Vocês devem estar cansados já da enxaqueca. Mas porque, gente, é muito recorrente. É muito recorrente. Chega a ser ridículo. Daí eu não sei se é porque aquilo que eu falei para vocês, né? É algo que eu já passei muito, então eu sei como encurtar o caminho. Eu acabo atraindo bastante pacientes com enxaqueca. É impressionante. Então, a enxaqueca vem da autocobrança. Olhem que interessante. E essa dificuldade de descansar. Vocês acreditam? Eu vou expor uma paciente aqui, mas não vou falar nomes, né? Até porque ela é de outro estado. Eu tive uma paciente que ela tinha enxaqueca crônica. Há mais de 20 anos ela tinha enxaqueca. E daí a gente começou a fazer o tratamento. Aí a primeira sessão ela disse: Olha,
Tá diferente, mas continuo tendo. Tá. Na segunda sessão, pode ser, diminuiu um pouco, mas continuo tendo bastante, né? Tá. Daí na terceira sessão, mesma história. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. Isso não é possível. Tem alguma coisa que a gente não tá vendo. Daí eu comecei a conversar com ela. Daí vai vindo, é legal porque vai vindo os insights durante o atendimento, né? E conversa vai, conversa vem. Eu comecei a perguntar, tá, mas como é que é a tua rotina? Porque ela é aposentada, né? E daí a gente foi conversando. Daí tu sabe descansar? Ela, claro, eu sou aposentada. Deu, não, não é essa a pergunta. Tu para de fazer, tu fica sem fazer nada em algum momento do dia? Absolutamente nada. Sem mexer no celular, sem fazer crochê, tricô, qualquer coisa. Ela, não costumo fazer isso. E quando que tu tinha enxaqueca quando tu trabalhava? Porque a enxaqueca começou quando ela começou a trabalhar, né? Normalmente eram momentos de muita pressão e tudo mais, né? E daí o que acontece? Ela registrou a memória no corpo dela, que provavelmente era a mesma memória que eu tinha, de que quando eu estou com enxaqueca, eu me permito descansar. Então, sempre que o corpo dela quer descansar, ela tem enxaqueca todo dia. Que maravilha, né? E daí eu trouxe isso para a consciência dela, daí a gente conseguiu liberar mais coisas, né? Porque quando a gente tem essa conversa antes do atendimento, vocês vão ver aqui no atendimento ao vivo que eu vou ter uma conversa rápida, mas aqui, como eu não quero expor muito a Suelen, a gente vai só trazer algumas coisinhas bem básicas, assim, bem focadas, né? Mas no atendimento presencial ou online, a gente tem uma conversa de igual para igual, de entender a história da pessoa. E daí a gente começou a fazer um movimento de mostrar para a mente dela, de trazer para a mente dela de afirmações de que ela se permite descansar, que ela sabe qual que é a sensação de descansar, de permissão mesmo, sabe? Eu disse para ela, todo dia tu acorda e tu mantra isso, tu fica falando, eu sei descansar, eu me permito descansar, eu sei descansar, eu me permito descansar. Todos os dias, vai falando isso para o teu inconsciente. E daí, esses tempos, eu mandei mensagem para ela, que daí já fazia um tempinho que a gente tinha feito atendimento, os 3 atendimentos, né? Que é o ciclo de tratamento. E daí, depois, agora a gente vai fazer a manutenção daqui uns 3, 4 meses só. Aí eu disse, e aí, como é que tu tá? Dela, guria, tive enxaqueca uma vez no mês. Aí tu para pra pensar, gente, e ela fez de tudo. Ela foi em tudo que foi médico. Ela fez constelação familiar, ela fez hipnose, ela fez tudo que vocês imaginam. E era uma coisinha desse tamanhinho. Mas quando a gente não. Eu sou meio chata nisso, assim, né? De, tá, o que que eu não tô vendo? De investigar, sabe? Tem alguma coisa errada que não é possível. Todo mundo tem resultado. Todo mundo não, né? Tipo, a maioria dos pacientes tem resultados no primeiro atendimento e o dela tá. Não tá vindo, sabe? Não tá abrindo. Tem alguma coisa. Então, quando o terapeuta tem esse olhar para o todo, né, que é esse olhar sistêmico, esse olhar integrativo, a gente vai buscar onde que está o problema. Porque por mais que nós estejamos liberando do corpo dela, a mente dela não permitia ela descansar. Mesmo ela parada sem fazer nada, a mente continuava. Tá, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer o bolo, eu tenho que secar a louça, eu tenho que. A mente não parava, a mente não permitia ela descansar. E aí, claro, quando tu tá com enxaqueca, tu não pode ouvir barulho, tu não pode ver luz, tu não pode fazer nada, tu tem que ficar ali quietinha, em silêncio, tu não nem pensar tu não consegue quando tá com enxaqueca. Então ela te obriga a ficar quieta, a descansar mesmo. Mas a gente não precisa, né? A gente tem como descansar sem sofrer. Infecção urinária, bem comum entre as mulheres, né? E daí a gente vê lá a gineco falar, ah, não usa calcinha assim, não usa calcinha assado, tem que ser algodão, não usa roupa apertada. Tudo balela, tá? É tudo balela. Claro que tu não vai ficar
24 horas com um biquíni e com uma calcinha molhada, né? Tipo, também tem que ter um bom senso. Mas é venda emocional. Então, é uma dificuldade de marcar território, é uma dificuldade de não encontrar o teu lugar ali, de se sentir perdida, a autoestima tá baixa, então, todo mundo se destaca e eu não consigo me destacar, né? Ela tem mais a ver com essas sensações. E daí, claro, vai atacar a infecção urinária ali para te mostrar, olha aqui para mim, tem uma coisa errada aqui. Essa pirâmide fisiológica que eu trouxe para vocês, eu até escrevi porque é uma das glândulas ali do nosso corpo que é responsável pela pirâmide fisiológica, né? Então, são várias questõezinhas pequenas, entre aspas, que vocês veem, podem observar que uma memória ali nessa glândula afeta um monte de coisas. Então, é sobre isso. A gente acha que uma memória não faz grandes estragos, mas ela faz. Essa aqui é um exemplo que faz vários. Então, a pirâmide fisiológica, ela vai pegar questões de sono, sede, libido, temperatura corporal, pressão arterial. Capri, e agora? E agora que pode ir para os excessos, né? Quando a gente tá com perda de vitalidade aqui, a gente vai para os excessos, ou é sono demais, ou é sono de menos, sede demais, ou não tomar água, libido demais, ou nada de libido. A temperatura corporal dá os calorão de vez em quando, a temperatura corporal pode subir muito ou baixar muito, né? A pressão também ou aumenta muito ou baixa muito, então pode ter perda de vitalidade aqui nessa glândula associada à pirâmide fisiológica. E a sensação, medo de não conseguir, mas é um medo associado à raiva. É uma sensação de raiva junto, sabe? É como se tu já tivesse tentado fazer alguma coisa e daí tu ficou com raiva porque tu não conseguiu, e daí tu já vai para a próxima vez tentar fazer de novo e tu fica, bah, mas eu já não consegui outra vez. Eu não vou conseguir de novo, sabe? É essas duas sensações unidas assim. E daí vão afetar em toda a base fisiológica. E agora, parando para pensar, essa semana acho que eu tive uma perda de vitalidade nessa glândula, porque essa questão de sono e sede ficou bem desnorteada justamente pelo lançamento de um projeto. Então, é bem legal a gente ter essas observações, sabe? E me veio a consciência agora. Outro lugar que afeta muitas mulheres, mas pode afetar homens também, porque isso é uma coisa que a gente não fala, mas os homens também podem ter problemas na região do peito, mas as mulheres principalmente, claro. Então, aqui, questões relacionadas a seios, né? Até gente, colocar prótese tem a ver com essas memórias. Então, mastite, cistos, vários problemas que pode ter ali em relação ao seio mesmo, até o câncer de mama, né? O câncer tem uma relação com a pineal lá também, mas a gente não vai entrar aqui sobre isso, é um olhar mais individual. Mas os seios, num contexto geral, está relacionado à perda, ao afastamento das relações, normalmente relacionado à mãe, né, ou à avó, ou uma figura, né, materna muito importante para a pessoa. Ou ainda, uma sensação de querer proteger, alimentar alguém que precisa. Então, às vezes, a irmã mais velha tem que cuidar do irmão mais novo, ou tem que cuidar do primo, sabe? E daí tem essa questão da necessidade de nutrir o outro. E daí, ao longo do tempo, vai dando esses desafios aí na região dos seios. E aqui até, gente, dá para associar a questões de amamentação, tá? Amamentação também. Se a pessoa foi amamentada, como é que foi a amamentação, como é que foi o desmame, pode criar memória ali, e daí depois, lá na frente, pode dar problema. Problema que eu digo doença, né? Nessa região. E daí aqui também, essa parte de seios, pega a região torácica, né? Então a pessoa normalmente ela tem é a cifose, se eu não me engano, que é a curvatura nas costas aí, como se ela quisesse fechar, sabe?
Então, ela pode passar por alguns problemas que ela vai se fechando aqui, escondendo. Tipo, não, eu não posso nutrir, então eu vou me fechar. Não vou me abrir para o mundo também, tá? Então, não necessariamente o problema tá só nos seios, pode dar um problema de coluna também. Refluxo. Refluxo é bem comum também. Aqui o refluxo ele está mais associado a engolir sapos. Há uma dificuldade de aceitação das coisas, né? Então, eu não aceito a realidade como ela é, eu não aceito o que o outro está falando, principalmente mulheres, eu trouxe aqui, porque de uma forma de sociedade, assim, às vezes, tá? Não são todas. Eu fui uma pessoa que não tive muito esse problema, mas eu tenho relacionado a outras coisas. Mas às vezes a mulher vem com essa questão de ser inferior ao homem, por exemplo. E daí, quando o homem fala alguma coisa, em vez de ela conversar, ela só engole, sabe? Ah, não, ok. E vai engolindo. E não só o homem, as outras mulheres também. Então, às vezes é porque vem até aquela coisa assim do engole o choro. Engole esse choro, né? A criança ela só quer botar pra fora. Aí vem a mãe ou vem o pai, engole esse choro. Ela engoliu. Ela engoliu, mas ficou aquilo ali, que daí não desceu para digerir, não saiu, ficou aquele sapo entalado. Então aqui vai pegar ansiedade, vai pegar nervosismo, vai pegar tudo junto. E daí olha os problemas da tireoide que eu falei para vocês. É bem comum, é muito mais comum a mulher ter problema de tireoide do que o homem. E aí o problema na tireoide, ele vai acarretar mais um monte de problemas. É um efeito dominó. Porque aí pega muita questão hormonal relacionada à menstruação, a tudo, a todos os hormônios femininos principalmente. E a pessoa que tem problema na tireoide, normalmente está associada a uma perda de proteção. Então, ela pode ter perdido, aqui até eu não trouxe, mas ela pode ter perdido alguém muito importante, né, para ela, então ela se sentiu desprotegida. Pode ter uma sensação de ameaça. Então, eu me sinto ameaçada. Lembra que eu falei, tem que estar sempre me defendendo, porque em algum momento alguém vai me atacar. E daí a gente tem um ganho de peso, porque daí pega um hipotireoidismo, né? Tem um ganho de peso com o objetivo de me proteger, porque se eu criar essa barreira ao redor de mim, essa boia ao redor de mim, ninguém chega perto de mim. Então eu acabo tendo que me proteger com os meus meios. E daí aqui também tem a questão aí do bater ou correr que eu falei para vocês, ó, a impulsividade e a pessoa ser mais controladora, porque a impulsividade eu tô sempre pronta, já que ninguém me protege, eu preciso me proteger. Aí ou eu me protejo tendo essa camada de gordura, ou eu me protejo de outras formas. E aí tem um hipertiroidismo ali que eu acelero o alimento para não ter essa camada de gordura, porque me pesa, eu não consigo correr, não consigo lutar, né? Ou a questão da pessoa ser mais controladora, com o objetivo de evitar o inesperado. E daí a pessoa sofre pra caramba, né? Porque ela tá todo momento ali. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aquele outro, porque se eu der conta de tudo, se eu controlar tudo, eu não vou me sentir ameaçada. Nada de ruim vai acontecer porque eu tenho tudo sob controle. Mas aí eu pergunto pra vocês, quem é que controla alguma coisa nessa vida? Eu sempre digo, né? Quando a gente vai fazer uma prova de faculdade, de concurso, a gente não tem controle nem do próprio intestino, para não dizer outra coisa. Que dirá a gente vai ter controle de alguma coisa na nossa vida. Mas é essa sensação que vai fazendo a pessoa ir sofrendo ali no decorrer da vida. E aqui eu trouxe, para finalizar, problemas de fígado, porque o fígado é o órgão que é um dos órgãos mais responsáveis ali pelo nosso ciclo menstrual. Então, se o nosso fígado tá ruim, se ele não tá conseguindo fazer essa limpeza no sangue de uma forma adequada, a gente vai ter problemas no ciclo menstrual também, tá? E o fígado, eu não consigo lembrar onde que eu ouvi essa informação, mas foi uma informação que me chocou bastante, assim,
que é bem comum brasileiros ter problema de fígado, que é meio que uma coisa generalizada, assim, no Brasil, sabe? E, e o fígado, ele traz uma sensação, de falta de algo vital. Então, em alguma fase da vida, ou na criança, ou antigamente, né, se a gente for parar para analisar os antepassados ali que tiveram problemas com comida, enfim, né? Então, é essa sensação de algo, da falta de algo vital, é algo que se eu não tiver, eu posso morrer. Então, o fígado tá sempre nessa falta. E daí, é aquelas pessoas que elas têm tudo, mas elas não conseguem ver o que elas têm. Elas olham só para o que falta. É um padrãozinho meio recorrente aqui na Serra Gaúcha também. Eu quero te dizer que é bem comum. A pessoa tem, mas sempre falta alguma coisa. E essa sensação de falta é um buraco ali que tu quer preencher ele de todas as formas e tu não consegue preencher, porque tem uma memória de falta. E pode ser uma coisa muito sutil, que não é tão sutil assim, mas é mais sutil, como o amor, como a fé. Pode ter sido uma falta de reconhecimento dos pais quando tu era pequeno, sabe? Pode ter sido sim uma falta de comida, pode ter algum movimento relacionado a dietas muito rígidas, né? Principalmente quem sempre teve problema com balança, de restringir muito o alimento, então falta, né? Sempre falta. E esse medo de faltar vai trazendo a falta, realmente, né? Tudo que a gente expande cresce. Então, se a gente fica olhando sempre para o que falta, esse buraco ele vai aumentando. Então, a gente precisa ir preenchendo ele com algumas coisas para que ele não tome conta da gente. E daí ali eu botei que o fígado é o órgão, e não terminei a frase no caso. Mas é justamente isso, que o fígado é o órgão que a gente precisa olhar para ele quando nós temos muitos problemas menstruais. E quem tá na menopausa também, tá? Na verdade, o fígado é muito importante para todo mundo. Então, todo mundo tem que olhar para ele. Porque ele é bem comum de ter algum probleminha e ele é bem silencioso, né? Tu não percebe assim. Tanto que a cirrose é uma questão de papum, né? Do nada tu não tem nada, entre aspas, e do outro tu já foi para um lugar melhor. Então, é um órgão bem importante para o nosso corpo. Como todos os outros, né, gente? Porque senão a gente não teria todos os órgãos que a gente tem. Mas alguns é importante a gente dar um pouquinho mais de atenção. Buenas, aqui eu queria apresentar para vocês um pouquinho sobre o caminho lunar. Então, o caminho lunar tem dois braços ali, né? Os atendimentos terapêuticos com as liberações de memórias, com tudo isso que eu já falei para vocês lá no início sobre minha trajetória, né? Os métodos que eu trabalho. E também a gente tem um projeto em paralelo ali, de cursos e workshops com a Escola Consciência Desperta. Daí, caso vocês queiram seguir lá no Instagram, tem tanto o Instagram da escola, que é algo que está nascendo agora. A gente acabou de lançar um projeto essa semana, eu ia dizer semana passada, mas é que ainda é essa semana. A gente acabou de lançar um projeto com astrologia lá, bem legal. E o meu perfil pessoal como terapeuta ali de Priscila Possebon. Também podem seguir no Insta. Eu abro caixinhas lá todo domingo para vocês trazerem sintomas e emoções de vocês. E a gente vai conversando por ali. Sempre tem conteúdo em ambos os perfis. E é isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora deixa eu achar vocês. Show! Vocês têm alguma dúvida? Eu vou olhar aqui no chat e a princípio não tem nada. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Se não tiverem, eu já vou parar a gravação daí. E daí a gente já faz o atendimento com a Suelen. Diz para quem quer perguntar, abrir a câmera. Vocês podem abrir, tá? Podem abrir a câmera, o áudio. Ou se preferirem, podem digitar aqui no chat também, como vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Não se pressionem.
Vou fazer o dole uma aqui. Dole uma, dole duas, dole três. Não? Sem dúvidas. Bom, vocês podem mandar as dúvidas para mim depois no privado também. Podem mandar no Instagram, tá? Fiquem bem à vontade, gente. Eu tô aqui para auxiliar vocês nesses movimentos, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui, então, para a gente abrir a câmera da Suelen e a gente conversar um pouquinho para fazer o atendimento dela. Então, não saiam, só vou parar de gravar.